Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor de Jesus se façam presentes entre nós, nos envolvendo em luzes, em bênçãos, em energias, para que a gente possa celebrar esse momento em estarmos aqui reunidos para mais um estudo, para mais uma reflexão nessa noite sobre os ensinamentos deixados por Jesus. Mas antes da gente já dar início à nossa reflexão dessa noite, vamos fazer a nossa prece, rogando aí o apoio da espiritualidade benfeitora, rogando então para o nosso claro entendimento, para a nossa compreensão, mas também para que esses ensinamentos possam fazer morada em nossos corações e auxiliar no nosso despertar. Então vamos fechar os nossos olhos e neste momento nós podemos nos imaginar e nos transportar mentalmente para um lugar que seja muito seguro, muito agradável, em que a gente se sinta bastante confortável. E neste local, nós podemos então nos manter serenos, tranquilos, para este momento de interação com a espiritualidade. Amado Mestre Jesus, nos colocamos aqui, neste momento, sentindo todas as bênçãos, todas as vibrações que chegam até nós, rogando para que elas possam nos despertar os nossos corações e despertar também o nosso olhar, que possamos ampliar o nosso ponto de vista, não olharmos apenas aqui na base da montanha, nessa visão imediatista, limitada, mas que possamos observar a partir do alto da montanha, ampliando esse nosso ponto de vista, entendendo a nossa vida como espíritos, percebendo que cada um dos acontecimentos da presente existência tem como objetivo nos despertar, nos auxiliar na nossa caminhada. Que a partir dessa visão ampliada, possamos então fortalecer em nós a fé, fortalecer a esperança, fortalecer a coragem, para podermos nos direcionar cada vez mais até Ti, amado Mestre Jesus. Que possamos seguir então os Teus ensinamentos, contando com todos os apoios que nós temos, da espiritualidade benfeitora, de nossos espíritos protetores, de todos aqueles que se importam e nos apoiam. Amado Mestre Jesus, que possamos então sentir a Tua presença, o Teu falar dentro de nossos corações. Que assim seja. Então, meus irmãos, nós vamos conversar sobre um tema que nos leva a refletir sobre a nossa convivência, a convivência social que nós vivenciamos aqui na Terra e entender também de que maneira essa convivência pode afetar e as consequências do nosso modo de agir, da maneira como a gente se porta diante dos outros e diante de nós mesmos. Essa é a reflexão da noite, para que a gente dissipe possíveis ilusões, possíveis dificuldades que podem trazer mais um sabor amargo, um sabor desafiador, que pode nos travar a evolução, do que aquele doce sabor de seguir os ensinamentos de Jesus. É essa reflexão que nós faremos essa noite, sobre essa parte amarga, né? Sobre essa amarga ilusão que muitas vezes as aparências nos trazem, nos deturpam e nos tiram do caminho. Para a gente começar nessa reflexão, a gente pode fazer um panorama. Quando a gente olha a pesquisa do IBGE ou uma pesquisa feita no final do ano passado, de 2020, pelo Datafolha, nós vamos perceber então que a gente tem uma certa contradição. Qual é a contradição? Se a gente observar a religião proclamada pelas pessoas no decorrer dessas pesquisas, nós vamos ver que em torno de 85% se declaram ou católicos, ou evangélicos, ou espíritas. Os espíritas em menor número, 3% aí. Contra 13% que se diz ateu ou diz não ter religião. Então, o número é bem diferente. 85% diz ter uma religião e uma religião cristã. Eu disse 85% que são essas três, que tem aí o maior percentual, mas nós temos outras também. E como é que a gente
explica, então, um número tão alto de pessoas que acreditam, que creem em Deus, mas ao mesmo tempo a gente tem um nível tão alto de corrupção em todos os níveis sociais? Como é que a corrupção se faz tão presente? Como é que a gente ainda tem os assassinatos, os roubos? Como é que a gente ainda tem a traição? Como nós ainda temos a maledicência? Como ainda temos a inveja? Como ainda temos o ciúme? Uma contradição, não é mesmo? E nós vamos refletir, então, sobre essa contradição que, na verdade, vai nos revelar a amarga ilusão. Quando nós vamos olhando, e voltando a essa reflexão sobre a convivência social, nós percebemos que é para nós uma grande oportunidade. Porque nós vamos conviver com pessoas que têm um comportamento diferente do nosso. E pessoas também que têm habilidades que nós ainda não possuímos. E essa vida social, essa vida de convivência traz um duplo benefício para nós. Ela é necessária para a nossa sobrevivência no mundo material e é também uma importante ferramenta para o nosso progresso intelecto-moral, considerando aí espíritos que somos. Ela tem então esse duplo benefício. Mas qual que é o desafio muitas vezes que ela vai trazer? É exatamente as características de nós que nos relacionamos. Muitas vezes nós, para fazer parte de grupos, para fazer parte ou para sermos aceitos, nós acabamos não tendo uma coerência entre o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz. E isso é muito fácil acontecer, porque quando encarnados, nós processamos pensamentos e sentimentos o tempo todo. O tempo todo nós estamos processando o que a gente pensa e o que a gente sente. Mas isso só é exteriorizado, as outras pessoas só vão ter conhecimento disso a partir do momento que a gente age na maneira e na postura que a gente tem diante das outras pessoas. E, muitas vezes, o nosso mundo interno, esses pensamentos, esses sentimentos, eles ficam encobertos. Porque aqui, no mundo material, é a palavra que media as nossas relações. É a palavra falada, escrita ou a palavra, de alguma forma gesticulada. São os olhares, são os sinais corporais, as expressões que nós fazemos. É isso que vai mediar e é isso que estará disponível nas nossas relações. E quando a gente faz uma pausa para pensar sobre isso, o que a gente vai identificar? É muito comum nós termos o falseamento ou não mostrarmos verdadeiramente aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente ou aquilo que nós desejamos. É muito comum ter uma certa incoerência entre o que está internamente e o nosso comportamento externo. Se a gente for observar, então, é essa incoerência chamada de hipocrisia. Hipocrisia, que é essa dissimulação de maus pensamentos, más condutas, más ações ou maus sentimentos. De uma outra forma, nós podemos entender a hipocrisia como falsidade e também como mentira, como fingimento. Quando nós não exteriorizamos efetivamente o que se passa dentro de nós. Muitas vezes isso acontece porque nós temos jogo de interesses. Nesses grupos que nós fazemos parte, às vezes há uma série de jogos de interesses em que nós desejamos ter uma postura mais destacada, em que a gente não revela a nossa verdadeira intenção, que a gente vai falar das segundas ou das más intenções que estão por trás disso. Então, aquele comportamento não está alinhado à verdadeira intenção. Nós estamos disfarçando, nós estamos dissimulando a verdadeira intenção. Outras vezes, nós podemos agir ou ter um comportamento hipócrita diferente daquilo que a gente pensa e sente por medo. Por medo de revelar a nossa real natureza. Por medo de revelar que existem qualidades, que existem virtudes que nós não possuímos ou que nós ainda estamos muito distantes. E aí nós vamos, então, muitas vezes, adotando esses comportamentos de hipocrisia. Vamos nos apresentando uma personalidade que não corresponde a quem nós somos verdadeiramente. E aqui, nós vamos percebendo que muitas vezes a gente vai entender a hipocrisia e até
as várias passagens, né, em que Jesus fala sobre a hipocrisia, se a gente buscar o Novo Testamento, nós vamos encontrar a palavra hipócrita citada 20 vezes. Aí a gente vai entender depois qual é o contexto em que essa palavra hipócrita aparece. Por que Jesus falava, né, da hipocrisia? E se a gente observar o comportamento em si, fingimento, dissimulação, falsidade, incoerência entre o que se passa no mundo interno e o que aparentamos, o que é que a gente vai perceber? É um comportamento totalmente reprovável, sim, mas ele revela algo interessante. Não é que revela algo, né, positivo, mas revela algo interessante, que é que a nossa consciência, aquilo que nós desejamos, muitas vezes nós assumimos essa postura hipócrita. Por quê? Porque a gente já sabe o que a gente deve ser. Nós já sabemos que nós devemos ser mansos e pacíficos. Nós sabemos que nós devemos ser caridosos. Muitas vezes, né, nós desejamos estar ali, nós admiramos determinada pessoa. Nós admiramos aquela conduta, aquele comportamento. Mas isso é a verdade. Mas por vezes a gente não consegue admitir isso. Mas a gente vê no outro modelo de conduta, vê no outro modelo de comportamento. E nós então tentamos nos aproximar. Mas muitas vezes a gente não faz isso de maneira verdadeira. Mas esse fato de tentar mostrar ser melhor do que nós somos, ou tentar aparentar afabilidade, doçura, paciência, compaixão, caridade, misericórdia, o que isso significa e traz para nós? Um pequeno sinal de que está sim na nossa consciência o que nós devemos vir a ser. Está na nossa consciência essa lei de progresso. Nós entendemos que é esse o objetivo que nós devemos chegar. Tanto é que nós fingimos, nós adotamos comportamentos dissimulados para parecer. Mas aí é que está o perigo. É que ao invés de nós realizarmos o caminho reto, o caminho que Jesus nos indicou, a gente pega um atalho. Então, qual que é o caminho que Jesus nos indicou? O caminho que ele nos indicou é o que está descrito no Evangelho. É sermos pacientes, sermos compreensivos, misericordiosos, é ser. Mas qual que é o atalho que a gente pega? O atalho do parecer. E aí nesse atalho é que a gente acaba se perdendo. Mas é um sinal interessante. Se nós estamos, né, tentando parecer, algo dentro de nós, a nossa consciência, está nos indicando o que é necessário atingir. Mas nós estamos aí indo por esse atalho que pode nos desviar temporariamente, porque todos nós vamos, né, vamos alcançar a perfeição verdadeira, mas por vezes, com a hipocrisia, a gente acaba parecendo e deixando de praticar para sermos efetivamente. Esse, né, é que é um dos perigos da hipocrisia. E aí a gente vai falar assim, mas quem são, né, os hipócritas? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, deixa bem claro que nós, hipócritas, somos os espíritos da terceira ordem. Espíritos imperfeitos. O que isso significa dizer? Kardec vai colocar, né, que nós temos essa inclinação a todas as paixões vis e degradantes que incentivam aí a hipocrisia, a cupidez, a avareza, e aí a gente vai falar de orgulho, vamos falar de vaidade. Então nós temos essa tendência. Não assumimos uma postura verdadeira. Buscamos aí esse movimento e nos entregamos então a esses vícios, a essas más paixões. E a hipocrisia, ela é um vício. Ela é um vício moral que muitas vezes nos dificulta combater outros vícios e nos dificulta desenvolver virtudes. A gente vai entendendo um pouco mais agora na sequência de qual é esse grande risco. Mas para a gente entender o grande risco que a hipocrisia nos traz, nós precisamos nos lembrar de Jesus. Como é que Jesus agiu? Se a gente for observar Jesus,
ele sempre teve, né, uma conduta terna e acolhedora para aqueles que genuinamente, verdadeiramente se interessavam pela boa nova que ele estava trazendo até nós. Ele não fazia distinção entre pessoas, entre classes, entre povos, nações. E esse fato dele desprezar isso, porque verdadeiramente ele nos percebe como nós somos, irmãos, todos iguais, em diferentes níveis de evolução, mas todos iguais, causava muitas vezes a ira, causava muitas vezes a revolta de lideranças que estavam ali inseguras. Lideranças inseguras que tinham a dificuldade ou muitas vezes levavam ao pé da letra os textos bíblicos, os textos sagrados. Ou que se apegavam muito ao cumprimento de rituais. E isso confundia essas pessoas. Ao mesmo tempo, então, Jesus não fazendo nenhuma dessas distinções, atendendo sempre as pessoas, né? Ali com toda a boa vontade, com todo o amor, com todo o seu acolhimento, ele jamais julgou. Nenhuma pessoa que foi pega ali em um mau comportamento, né, num ato negativo, jamais foi repreendido por Jesus de maneira a julgar. Então a gente pode, né, observar, por exemplo, no caso ali da mulher adúltera. Como é que Jesus se porta? Ela foi pega ali numa má ação, mas ela não foi julgada por Jesus. E aí ele ia nos ensinando, então, para essas pessoas que se portavam ali verdadeiramente, que não tentavam ocultar nada, como é que ele agia. Ele não julgava, ele nos ensinou a não julgar. Ele acolhia, ele recebia essas pessoas. Então, se a gente observar a conduta, o comportamento de Jesus, ele adotou, né, um comportamento mais dócil, mais meigo, mais carismático, diante de determinadas condutas. Mas diante de outras condutas, como o episódio dos vendilhões do templo, ele teve uma postura muito mais enérgica, muito mais firme, muito mais assertiva. E o que a gente vai observando então? Que dependendo da conduta das outras pessoas, é que Jesus ia ali ponderando e ia nos alertando. Ele ia nos alertando, então, que é, se há um erro, mas há o desejo verdadeiro de acertar o caminho, ele vai nos acolher. Se é por desconhecimento, ele vai acolher. Ele vai ser terno conosco, vai nos dar a lição, vai nos recomendar que a gente vá e que a gente não torne a pecar. Mas, se ele percebe ali o interesse escuso, o falseamento, o fingimento, ele vai ser muito mais duro, muito mais enérgico. E aí, se a gente for, né, observar, esse era o tratamento de Jesus para com os hipócritas. O comportamento da hipocrisia foi fortemente combatido por Jesus. Ele não media palavras. Nós vamos pegar, né, o 23º capítulo do Evangelho de Mateus, ali, quando ele começa a fazer alguns alertas, e ele direciona, ai de vós, escribas e fariseus, e ele vai revelando cada hipocrisia. Nós vamos perceber ali falas duras, falas severas, sem rodeio, sem ficar procurando palavra, direto ao ponto, nos alertando então de que esse comportamento da hipocrisia deve ser seriamente estudado e combatido, porque, meus irmãos, se nós nos dispomos a seguir Jesus, se nós, né, afirmamos que somos cristãos, é necessário então que nós voltemos para o nosso guia, para o nosso modelo, com regularidade, com seriedade e avaliemos as suas lições. E Jesus combateu fortemente a hipocrisia. Alguns historiadores estudiosos vão dizer que Jesus foi mais compassivo, teve mais compaixão para com assassinatos e com adultério do que com os hipócritas. E já que a gente falou do 23º capítulo, né, do Evangelho de Mateus, vamos então traduzir um pouco, a partir do que nós encontramos no Evangelho, o que Kardec nos traz sobre os fariseus. Quem eram os fariseus? E, né, também os escribas. Eles representavam naquela época os hipócritas de todos os tempos.
Em todos os tempos da humanidade, nós tivemos esses hipócritas. Naquela época, esses eram ali, né, a representação, participantes de facções religiosas e que representavam, então, claramente a hipocrisia, que davam uma ênfase muito grande ao culto exterior, dava ali uma ênfase muito grande, né, ao segmento literal do que estava escrito, mas muitas vezes faziam distorções, ocultavam os seus atos reprováveis, mas pelas aparências tinham ali muitas vezes a visão do povo de pessoas santas, eram vistos como pessoas santas, mas havia muita manipulação, havia fortemente o quê? O desejo de dominação, e a religião para eles, muito mais, né, do que o objetivo em si de se tornarem melhores, de praticarem efetivamente o que eles falavam, a religião era tida como um meio de dominação. E tinham ali uma grande influência no povo. E o que acontece então? Jesus claramente desmascara. Em vários momentos, Jesus vai colocando, vai nos trazendo ali essas reflexões e essas reprimendas de maneira forte, de maneira enérgica, para que a gente possa olhar e perceber a seriedade e a gravidade que um comportamento voltado para a hipocrisia tem na nossa evolução, no nosso processo evolutivo. E aí a gente vai conhecer então, né, aquela expressão que Jesus muitas vezes traz, dos sepulcros caiados. Mas por que então, né, Jesus ele era tão severo com, né, ali os fariseus? Por que havia tanta severidade? Conhecendo a elevação de Jesus, a perfeição que Jesus já havia atingido, o que nós vamos entender? Que não era implicância. Não, de forma alguma. Um mestre moral não se presta a isso. Mas havia ali um alerta muito sério, um alerta muito vigoroso a todos nós de que aquele não era o caminho. O caminho das aparências não deve ser seguido, porque na verdade não é um caminho. Na verdade é um atalho. E se atalho fosse bom, chamava caminho. Não se chamaria então atalho. E que a gente vá, né, refletindo um pouco, será que a hipocrisia é assim, né, tão danosa para nós? Nós vamos recorrer então a uma mensagem que está na Revista Espírita de outubro de 1860, que é um compilado, né, dos ditados que foram feitos por vários espíritos, em que nós vamos ter então esse entendimento. Qual é o problema de ser um sepulcro caiado? Qual que é o problema de nós termos uma podridão interna e externamente parecermos ali o mármore que brilha, o mármore que reluz ao sol? Qual é então, né, o problema disso? E aí, nessa comunicação, nós vamos ter essa repreensão muito forte, falando assim, que deveria haver na Terra apenas dois grupos de homens. Os que praticam o bem abertamente e os que praticam o mal também abertamente. Mas que nem nisso nós homens somos francos. Porque muitas vezes nós fazemos o mal ou, né, ocultamos a nossa sombra para parecermos bons. E aí a dificuldade que nós vamos ter é essa frase que nós temos, né? Na verdade, parecemos então na hipocrisia essa morada da morte, porque o sepulcro é isso. E enquanto o nosso coração estiver morto, Jesus não nos inspirará. Jesus é essa luz divina que não clareia o exterior, mas que ilumina interiormente. Então, meus irmãos, aqui nós temos claramente qual é o grande perigo da hipocrisia. É nós nos afastarmos da divina luz de Jesus. Por quê? Quando nós nos envolvemos em comportamentos hipócritas, seja para que tenhamos uma imagem, né, ou um renome, ou uma reputação, ou para que a gente, né, finja ali, em razão de segundas intenções, de interesses escusos, mas a gente finja ali uma boa relação, finja ali uma amizade, finja ali uma admiração, finja, né, ali um respeito. O que pode acontecer?
nós vamos nos distanciando, então, por quê? Muitas vezes a gente acaba confundindo essa imagem que a gente coloca, essa máscara que nós criamos para nos relacionar, para nos apresentar nos grupos, né? Por nossos interesses, às vezes para obter um tratamento diferenciado, para manipular as pessoas, ou para parecer alguém, né? Com uma certa santidade, com uma certa evolução, e a gente pode começar a confundir a imagem que os outros têm de nós, ou aquilo que a gente tenta passar com o que a gente verdadeiramente é. A gente pode começar a confundir essa máscara com quem verdadeiramente nós somos, com o estágio evolutivo em que nós nos encontramos. E aí nós ficaremos, então, nessa escuridão interna. Por quê? Se há hipocrisia e a gente alimenta essa hipocrisia frequentemente em atos de fé exibicionista, tá? Ou declarando que nós somos ou temos tal virtude que nós efetivamente não temos, o que vai acontecer é que a gente pode passar a acreditar nisso. E se a gente começa a acreditar nisso, nós não vamos começar a observar os ensinamentos de Jesus. Por quê? Às vezes a gente vai achar que a gente é caridoso. Às vezes a gente vai achar que nós somos, sim, bondosos, que nós já somos mansos e pacíficos porque a gente adotou um jeito adocicado e gestos delicados ao falar. Então, de tanto fingir, a gente pode se perder. Nós podemos nos perder de nós mesmos e não conseguirmos fazer o que nós viemos fazer aqui, que é cuidar do nosso progresso, que é verdadeiramente ser e não pegar o atalho do parecer. É aí que mora esse grande perigo, né? É o perigo que a hipocrisia pode nos trazer. E nesse desenvolvimento desses comportamentos hipócritas, cada vez mais nós nos afastamos de nós, nos afastamos da nossa essência. A gente vai criando camadas e camadas e camadas de escuridão sobre quem nós verdadeiramente somos. E se nós observarmos quem nós verdadeiramente somos, nós somos uma centelha divina. Talvez a gente não brilhe tanto quanto nós gostaríamos, que significa não tenhamos aí todas as virtudes desenvolvidas, né? Tenhamos um comportamento mais generoso, bondoso, enfim. Mas se a gente fica fingindo, qual é o momento em que verdadeiramente nós vamos enfrentar as nossas sombras, em que nós vamos olhar para dentro desse sepulcro e vamos ver que há muito mais podridão do que esse brilho que o mármore externamente está colocando, está ali falseando? Nós não vamos deixar, né, a luz de Jesus entrar até nós. Então, quando Jesus reprime fortemente a hipocrisia, é com relação a isso que ele está trazendo. Ele não está falando do estágio evolutivo que nós estamos, porque no nosso estágio evolutivo, como espíritos imperfeitos que somos, tem dias que nós somos muito amorosos, mas em outros a gente chega a experimentar o ódio. Tem dias que nós somos, né, extremamente altruístas, mas em outros a gente vê ali o egoísmo. Há dias em que somos extremamente pacíficos, em outros nós cedemos à cólera. Há dias ali em que nós somos misericordiosos, em outros nós estamos fazendo julgamentos atrozes. Então Jesus não condena essa nossa oscilação ou essa nossa ambivalência, porque ele compreende que nós estamos aqui para evoluir, que nós estamos aqui para deixar cada vez mais o ódio substituir pelo amor, para deixar o egoísmo e substituir pela caridade, para deixar o orgulho e conquistar a humildade, mas que nesse momento a gente ainda fica um pouco ambivalente. A gente não consegue sustentar, muitas vezes, apenas na virtude. Mas o que ele condena, então, é esse ato calculado, esse ato dissimulado que busca um benefício a partir da enganação, a partir da encenação, de calcular palavras, de calcular gestos, de calcular os benefícios que se pode ter e trazer isso no tratamento e nas relações com as pessoas. Ah, mas então como é que a gente faz? A gente não precisa aprender, né, a amar a humanidade, mas depende da forma, meus irmãos, e depende da intenção. Reconhecer no outro, fazer um elogio ao outro, porque aquela é uma característica do outro e nós admiramos, verdadeiramente é uma coisa. Agora, fazer um elogio porque nós temos um interesse escuso, uma segunda intenção de nos beneficiar,
é outra coisa totalmente diferente. Eu não gostar de alguém, não tolerar o comportamento dessa pessoa e me aproximar dela porque ela é muito querida, ela é muito bem vista, enfim, ou ela pode me trazer algum benefício, isso é totalmente diferente de eu tentar compreender essa pessoa e buscar me relacionar com ela, porque eu quero ser um ser humano melhor, porque eu quero exercer o evangelho, porque eu me reconheço como espírito imperfeito. É isso que nós precisamos observar. É isso que nós precisamos lembrar do ensinamento de Jesus. Qual é a intenção? O que é que nos motiva? O que é que está nos movendo nesse ou naquele comportamento? Então, nós precisamos dar um tempo para examinar a nossa casa mental. Examinar também o nosso mundo sentimental. O que é que está nos motivando, por vezes, a não ter um viver autêntico e espontâneo como Jesus colocou? O que é que nós estamos buscando com esse comportamento hipócrita? Qual é a raiz? É vergonha porque nós ainda não temos determinado grau de evolução? Todos nós já sabemos, Kardec já colocou no item 100, né, do Livro dos Espíritos, que nós somos espíritos imperfeitos. Essa é, né, a grande maioria das criaturas, espíritos maturos que estamos encarnados na Terra. Não é nenhuma novidade. Então, qual é, né, essa razão? O que nos faz adotar esse comportamento de hipocrisia? E esse comportamento é tão, né, natural, não diria natural, mas tão arraigado, que o que a gente vai perceber? Né? Santo Agostinho, ele nos fez um alerta. É a famosa questão 919A, né, a linha A que a gente sempre fala sobre o autoconhecimento, enfim. Mas aqui a gente vai olhar para essa questão com um olhar diferente. Mais precisamente na resposta, no segundo parágrafo, nós vamos então encontrar Santo Agostinho nos dizendo assim, né, que o conhecimento de si mesmo é o que é possível alavancar, nos auxiliar no nosso progresso moral. Mas então ele vem e coloca a pergunta, como é que a gente pode fazer isso? Como é que nós podemos afastar a hipocrisia de nós? E aí ele diz assim, mas direis, como julgar a si mesmo, não se terá a ilusão do amor próprio, do orgulho, que atenua as faltas, as nossas, né, e as torna desculpáveis? E aí ele diz, tudo isso é muito certo. É muito certo, às vezes, que a gente adote essa conduta hipócrita. Coloque pesos e medidas diferentes na avaliação de nós e na avaliação do outro. Mas então ele oferece também um meio de controle para que a gente não entre na hipocrisia. Qual é esse meio? Perguntar a nós como é que a gente qualificaria, como é que a gente avaliaria se a ação que nós fizemos e nós estamos avaliando ali naquele momento tivesse sido praticada por outra pessoa. Como é que nós veríamos isso? Aqui, né, nessa parte dessa resposta que é muito rica, Santo Agostinho está nos contando como é que nós podemos fazer o nosso processo de evolução, mas sem cair nas garras da hipocrisia. Da hipocrisia que talvez a gente já tenha alimentado há anos e está confuso, está difícil agora saber quem somos nós, qual é o nosso verdadeiro estado, porque a gente sabe que todas essas imperfeições são passageiras, mas o que é a máscara que a gente tem adotado para estar com as pessoas, para tentar conseguir isto ou aquilo nas nossas relações, nas nossas convivências. Aí a gente vai falar, nossa, que alerta, né? Maravilhoso que Santo Agostinho nos traz. Mas se a gente lembrar, Jesus já havia nos alertado. Na famosa passagem, né, da trave, da coluna, enfim, né? E do argueiro do cisco. Que está aí, né, o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 5, em que ele fala claramente, então aqui a gente vai ver que é uma das 20 passagens, né, em que aparece a palavra hipócrita. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, a coluna, a viga, né, para depois então olhar e ver como pode ajudar a retirar o cisco do olho do teu irmão. Porque a gente pensa assim, não, então primeiro que perfeito, depois eu vou julgar. Não. Primeiro eu tiro o que me impede, primeiro eu cuido da minha imperfeição e aí eu vou auxiliar o meu irmão, mas eu não vou julgar. Não é porque então a gente já se tornou paciente que nós vamos começar a julgar então quem hoje se apresenta colérico. Da mesma forma, essa é uma postura hipócrita. Por quê? Porque se nós já fomos coléricos, nós sabemos a dor que é.
Por que então essa necessidade de, quando a gente dá um pequeno passo, julgar o outro? E aqui a gente pode olhar também, né, para os vícios morais e os vícios físicos. Às vezes a gente já superou o vício da bebida. E aí o que se espera de nós? Se espera de nós uma conduta empática, em que a gente entenda ali a dificuldade de superação do vício. Porque a gente talvez já passou por isso, já sentiu na pele a dor, já sentiu os efeitos, já sabe a dificuldade que é, né, para superar esse vício. Qualquer vício físico, a gente pode pegar os vícios morais, por exemplo, a maledicência. Então, se a gente já superou, o que se espera de nós é esse olhar empático, é esse olhar amoroso, entendendo a dificuldade da posição em que o outro está. É agir como Jesus. Jesus tinha toda a moralidade para isso, mas ele jamais foi moralista. E era justamente isso que incomodava. Ele tinha uma coerência entre o que ele pensava, entre o que ele falava e como ele conduzia, como ele agia. E isso tirava, né, as pessoas ali que não estavam abertas, que ainda queriam se manter nessas posturas hipócritas, do sério. Causava incômodo, porque Jesus estava ali a partir do seu exemplo vivo, buscando fazer esse alerta, nos convidando, nos mostrando o que é então possível. E para que a gente vá combatendo, né, essa hipocrisia, adotando o conselho ali que Santo Agostinho nos traz de qualificar no outro, de avaliar como se fosse outra pessoa cada uma das ações que nós estamos tendo, nós vamos aí, né, para um conhecimento disponível na internet, que é a chamada a lei do espelho. Né? Então, o que essa lei do espelho nos traz? Ela vai nos trazer 4 leis. A primeira lei para a gente praticar esse olhar para nós, né, não ficar ali no mármore da aparência, mas olhar verdadeiramente o que está lá dentro, é observar isso. Tudo aquilo que me incomoda, irrita, ou que eu quero mudar no outro, provavelmente, ou muito certamente, está dentro de mim. Então, o que me incomoda no outro está dentro de mim. Eu preciso trabalhar. Tudo que o outro me critica, me julga, se me incomoda, a crítica que o outro me faz, o julgamento que ele faz sobre mim em determinado aspecto, eu também preciso olhar para isso. Por quê? Muito provavelmente é algo que eu reprimi dentro de mim. Então, eu tenho, mas eu não estou percebendo. Está me incomodando, está me irritando. Porque se eu não tivesse a crítica, o julgamento do outro, em nada me abalaria. A terceira vai nos trazer, né, aí algo, esse a gente quer, né, essa terceira lei a gente quer aplicar, que é exatamente isso. Tudo que eu gosto no outro, tudo aquilo que eu admiro, que eu amo nele também, muitas vezes já está dentro de mim, eu já tenho. E tudo que o outro me critica, me julga, se não me incomoda, diz respeito ao outro, mas não diz respeito a mim, desde que isso não esteja, né, me afetando. Então, quando a gente olha, né, para essas 4 leis, ou a lei do espelho, a gente pode ir nessa direção que Santo Agostinho nos dá, de examinar mesmo, mas examinar mais profundamente cada uma das nossas ações e tirar a venda que muitas vezes a hipocrisia nos traz. Isso vai nos ajudando, então, no nosso processo. Porque às vezes a gente confunde, sabe? O que a gente confunde? Nós confundimos assim, Jesus nos convidou a ser mansos e pacíficos. Aí o que a gente, né, confunde e faz? Começa a moderar o tom de voz, fala num tom de voz mais baixo, né, mais suave. A gente fica sorrindo, fica bem moderado nos gestos, na conduta, mas na verdade, dentro de nós, não tem afabilidade e doçura verdadeira. Dentro de nós ainda está arrogância ou autoritarismo. A gente está só contendo o comportamento nessa ilusão de parecer e achar que parecer vai resolver os nossos problemas. E aqui a gente tem esse alerta, né, que Lázaro nos faz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, que trata justamente da afabilidade e da doçura. Qual que é o alerta que Lázaro também vai nos trazer? Que não basta que dos lábios manem leite e mel. Se o nosso coração, de modo algum, está relacionado, associado com o que nós estamos, né, colocando ali, só há hipocrisia. Então, nós precisamos trabalhar para que cada vez tenhamos menos distância
entre o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz e o que a gente mostra para as outras pessoas. Não significa que a gente precise colocar um cartaz e falar: eu sou orgulhoso, eu sou egoísta, eu sou vaidoso. Não precisa, gente, né? Naturalmente, com o tempo de convivência, as outras pessoas vão percebendo isso. Não tem como ocultar durante muito tempo. A gente não precisa colocar esse cartaz. Mas a gente precisa empreender esforços verdadeiros para que a gente pense, sim, que a caridade é o caminho de nos salvarmos. Para que a gente pense efetivamente que as aflições, elas têm esse grande e importante papel de nos ajudar no nosso desenvolvimento, de nos ajudar a desenvolver a nossa humildade, a nossa força, a nossa fé, a nossa coragem. Então, que a gente pense, mas que esse pensamento vá passando pelo nosso sentimento e se transforme efetivamente nas nossas ações. Uma ação, né, que está apenas da boca para fora, ou está apenas de maneira exibicionista, para que o outro veja, para que o outro perceba, para que o outro goste de mim, para que o outro, né, diga que eu faço parte isso ou aquilo, ou para que eu tenha uma posição destacada, não vai muito longe. Na verdade, acaba bem mais cedo do que a gente imagina. Porque uma coisa que a gente precisa, né, perceber com esse palco bonito, né? A gente está aqui no palco dessa existência. Aí no palco dessa existência a gente veste o melhor personagem, né? Coloca a melhor máscara, coloca o melhor figurino e faz aquela interpretação, aquela encenação maravilhosa. Mas vamos lembrar de uma coisa, minha gente. Essas cortinas dessa existência, elas vão fechar. As luzes vão se apagar. E o que é que nós vamos vivenciar após a morte do corpo físico, após a nossa desencarnação? Nós vamos vivenciar a realidade. Nós vamos estar em contato com quem nós somos, né? Nós estaremos ali nus, né? Então, nu diante de si mesmo. E a nossa consciência vai nos trazer com muita clareza como nós passamos e vivenciamos essa existência. Então não adianta que a gente encene aqui na existência. Por quê? Retornando ao plano espiritual, a cortina se fechando, não tem mais show, tem realidade. E aí? Como foi a existência? Quantas lágrimas secaste? Mas secaste com qual objetivo? Quantas pessoas ajudou? Mas com qual intenção? O que foi que moveu em cada uma das ações? E quando nós vamos olhando, nós precisamos então nos preparar para esse retorno ao plano espiritual. Porque a nossa consciência claramente vai nos mostrar. E quando nós enfrentarmos, né, como Kardec coloca, cessando todas essas ilusões, dissipando as ilusões, quando nós estivermos ali com a realidade, sem máscaras, sem figurino, sem palco, nós vamos ver como nós aproveitamos a existência. E nós vamos ver também, entrar em contato com aqueles segredos mais ocultos, aqueles comportamentos talvez mais reprováveis. E isso será para nós um tormento, porque nós não vamos poder fugir disso. Não terá como tirar isso de nossa visão. E isso vai ser um tormento para nós, mas ainda assim terá uma utilidade, porque Deus, nosso Pai, é todo amor, todo sabedoria e também bondade. Nós, aproveitando então esse tormento, dessa dificuldade de olhar para nós como verdadeiramente estamos, o que vai acontecer? O arrependimento. E isso também já vai nos ajudando, já vai servindo como um mecanismo de expiação, para que a gente tenha esse verdadeiro entendimento e esse aprendizado de que a hipocrisia não vale a pena. Porque, meus irmãos, não há consideração humana. Todas as pessoas, né, do mundo, né, do planeta Terra, podem nos considerar, né, pessoas santas, como os fariseus tentavam se passar. Mas a consideração humana, o que o outro vê de nós, jamais será capaz de enganar a sapiência divina. Deus nos conhece, nossos espíritos protetores, eles testemunham as nossas ações. Eles percebem, eles sabem claramente quem nós somos. Não há necessidade de subterfúgios, de parecer uma coisa que nós não somos.
Nós devemos sim, ao invés de ficar gastando energia em parecer, gastar essa energia sim, mas em verdadeiramente ser. Em verdadeiramente seguir ali o que o Evangelho nos recomenda. É esse o convite, né, que Jesus nos fez. Qual foi o convite que Jesus nos fez? Sermos espontâneos, sermos transparentes e efetivamente conhecendo a verdade. Aí a gente pega essa passagem que está no Evangelho de João, né, no capítulo 8, versículo 32, que é: conhecereis a verdade vos libertará. E a gente entende que é qual verdade? A gente dá uma reduzida nessa verdade. A gente quer entender a verdade do plano espiritual, a gente quer entender a verdade das diversas moradas na casa do Pai. Como é que é o mundo de regeneração? Como é que é o mundo, né, feliz? A gente quer entender como é que o princípio inteligente elabora e depois vem o Espírito. Nós queremos entender isso. Mas esse convite de Jesus, conhecereis a verdade, ele também se aplica à verdade da nossa atual condição evolutiva. Verdadeiramente, como nós estamos agora? Tirando as máscaras, tirando o desejo que a gente tem, né, de ser. Uma coisa é o desejo, outra coisa é efetivamente como nós estamos agora. E aí sim, trabalhando fortemente para seguir o caminho que Jesus nos indicou. O caminho da verdade, o caminho da honestidade. Em uma outra passagem, o sim, sim, o não, não. Não existe isso, né, do caminho do meio. Não existe isso do jeitinho brasileiro. Vou dar um jeitinho, vou parecer. Não. É efetivamente seguir o caminho. O caminho terá pedras, terá dificuldades, sim. Mas a cada dificuldade superada, nós vamos encontrar e semear flores. E de tanto semear flores, chegará um momento que esse caminho será um lindo campo florido para a nossa colheita. Mas agora é necessário que a gente efetivamente semeie, que a gente efetivamente plante, que a gente efetivamente cultive o nosso solo. Não que a gente faça de conta, não que a gente pareça. Porque se só parecer que nós estamos semeando, não vai ter colheita. Que nós possamos, então, aceitar esse convite de Jesus e conhecer a verdade, sim, sobre quem nós somos, sobre a realidade, sobre o plano espiritual, a interação entre os dois planos, mas acima de tudo, que neste momento foquemos a verdade sobre quem nós somos. Nos lembremos de Santo Agostinho, da medida da prática que ele nos traz, nos lembremos então da aplicação da lei do espelho, dessas 4 leis, até que chegue aquele momento em que a gente possa olhar para as outras pessoas e ver apenas bondade, e ver apenas caridade, compreensão, compaixão. Porque quando chegarmos neste momento, que o nosso olhar capte isso, significará que nós já estamos também nessa condição. Porque é isso. O nosso olhar vai falar muito mais de quem somos nós. Então, que trabalhemos para efetivamente ser, pegando o caminho, não o atalho, e que a gente possa encontrar sempre o apoio e a alegria de sabermos que estamos ali, no caminho certo, na estrada certa, sempre com Jesus seguindo seus ensinamentos. E nesse momento, quero convidar que a gente se transporte novamente, mais uma vez, para um lugar muito especial. Um lugar muito especial para cada um de nós. Pode ser talvez essa imagem que aparece na tela desse campo florido, na presença de Jesus. Pode ser talvez algum outro lugar na natureza em que nós já estivemos ou que nós estamos criando, imaginando agora, ou que nós desejamos conhecer um dia, enfim. Um lugar que seja especial para nós. E que nós possamos então, neste local, perceber a presença do nosso anjo da guarda, do nosso espírito protetor, nos apoiando, nos amparando, e um espelho à nossa frente. Um espelho em que claramente veremos como nós estamos. Que possamos então olhar para essa imagem, longe das aparências,
mas a imagem verdadeira que reflete o atual desenvolvimento das nossas virtudes e também como andam os nossos vícios. E que olhando então para esse espelho possamos tomar uma resolução muito forte dentro de nós. A resolução de ver neste espelho o Filho amado de Deus, a centelha divina que faz brilhar a sua luz. Que possamos ver então aquilo a qual nós estamos destinados. O nosso futuro de perfeição. Que possamos também nos comprometer conosco primeiro e com o nosso Espírito protetor, anjo da guarda, a observar mais os teus conselhos, as tuas intuições, as tuas orientações, para que possamos efetivamente conseguir ver no espelho esses espíritos destinados à perfeição, que conseguem seguir os ensinamentos de Jesus e que se aproximam cada vez mais de Deus nosso Pai. Firmando então fortemente este compromisso, que possamos agradecer a toda a espiritualidade benfeitora, que possamos agradecer a Jesus pelos ensinamentos, a Kardec pelo seu trabalho, a todos aqueles que são luzes no nosso dia a dia, que vêm nos incentivar a verdadeiramente caminhar, a verdadeiramente ser, que nos aceitam como nós somos e que possamos então nos aceitar também como somos, entendendo que é uma condição passageira, mas nos esforçando para sermos cada vez mais iluminados, cada vez mais conscientes, cada vez mais humildes, pacientes, caridosos, misericordiosos. Então, nos despedindo deste momento, guardando para nós as boas sensações, as sensações agradáveis, que nós possamos manter os olhos fechados e rogar agora pela fluidificação das águas, que essas águas recebam o bálsamo salutar, necessário ao equilíbrio do corpo e do espírito. Que todas as pessoas que se encontram enfrentando dores, aflições, dificuldades, possam receber a visita dos emissários de Jesus, possam se sentir encorajadas, fortalecidas, possam receber também esse passe espiritual para as dores do corpo físico e para o soerguimento do espírito. Que cada um receba de acordo com a sua necessidade, que possamos também receber de acordo com a nossa necessidade e nos disponibilizarmos no decorrer dessa semana a sermos também instrumentos de Deus, trabalhadores de Jesus. E que assim seja.